Aleluia. É sempre bom estar na presença de Deus. Hoje eu estava de manhã meditando na palavra de Deus. O Senhor falou para mim orar um pouco antes de eu entregar essa palavra. Ele me pediu para que eu pudesse me colocar diante dele. Eu fiz isso em particular. Mas ele me direcionou também a gente estarmos orando um pouquinho antes de nós recebermos essa palavra. Por quê? Porque o Senhor me ministrou assim: filho, você não pode subir no púlpito sem temor para falar da minha palavra. Eu fiquei assustado. Fazia tempo que eu não ouvia isso. É tipo assim, um pai chega no filho e diz assim: filho, tu não pode fazer isso sem a minha autorização ou sem a minha presença. Eu fiquei atemorizado. Falei: oh, Jesus. E depois ele continuou dizendo assim: e você não pode subir no púlpito para pregar um povo tão ilustre que eu comprei com meu sangue de qualquer maneira. Porque afinal de contas, eles não são simplesmente cadeiras, eles são os meu povo. Então nós vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, faz a sua oração. Pai querido, te damos graça, te louvamos, te adoramos, te exaltamos, bendizemos o teu nome. Pai, nós viemos aqui, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é tão bondoso para conosco. Nós viemos aqui, Senhor, a única certeza que tínhamos quando saímos para vir aqui é que o Senhor não falta nos cultos, Pai. Talvez muitas pessoas aqui, Senhor, nem sabiam se viriam, mas o Senhor não falta. Pai querido, é com temor, é tremor diante do Senhor que nós nos prostramos para te adorar, para te exaltar, para render-te graça, para cantar ao Senhor. Eu sei, ó Pai, que as nossas orações e o nosso louvor não chega diante de Ti com palavras, mas chegam diante de Ti como cheiro, Pai, suave às suas narinas. Eu venho nesta manhã, Senhor, me humilhar diante da Tua presença. Eu venho nessa manhã, Senhor, dizer que nada tenho, que nada sou, que nada posso. Eu venho diante do Senhor, ó Pai, dizer que sou fraco, sou débil, mas eu também tenho que dizer que Tu és forte, Tu és Deus, Tu me escolheu, e aquele que Tu escolhe, o Senhor dá força, o Senhor capacita, o Senhor respalda. Pai querido, nós queremos entrar diante dos Teus átrios, nós queremos ir além do véu, pois ele já foi rasgado de alto a baixo. Podemos entrar, Senhor, na presença, não na presença que nos alegra, mas na presença que nos santifica, na presença que nos justifica, na presença que tem a misericórdia para poupar a nossa vida, a nossa alma. Senhor, nós queremos sair daqui nessa manhã enriquecidos, Senhor, não pela minha dinâmica, não pela minha oratória, mas pela Tua palavra que é poderosa. Senhor, não são as oratórias dos homens que fazem, Senhor. Uma boa oratória pode mexer com as emoções, Senhor, mas as emoções são mexidas todos os dias. Mas a Sua palavra pode mexer com a nossa alma. A Tua palavra pode trazer vida à nossa alma, porque o Senhor mesmo disse, ela não volta vazia. Oh, papai, nós não somos ungidaços, ó Deus. O único ungido de Deus é o Senhor, o único pastor é o Senhor. É por isso que o Senhor diz: eu sou o pastor, o bom pastor das ovelhas. O Senhor é o sumo pastor, não há pastor, ó Pai, além de Ti. Aqui na terra dos seres viventes, nós somos os Seus copastores. Nós somos, ó Pai, o meio da Sua comunicação. Nós somos os porta-vozes. Nós somos o meio, Senhor, que o Senhor vai transmitir. Nós somos o canudinho aonde vai passar a Sua palavra, aonde o Senhor vai derramar a Tua graça, aonde o Senhor vai derramar o Seu poder, aonde o Senhor vai ministrar aos corações dos irmãos, Pai. E nós não queremos ser nada mais além disso, de profetas, de porta-vozes, de servo. Senhor, seja a maneira que Tu queres falar, fala conosco, fala conosco, fala conosco.
ministra nossa alma, porque se o Senhor falar conosco, nenhum de nós saímos desta casa da mesma maneira. Se o Senhor falar conosco, como falou com Mateus, o Senhor vai tirar ele, ó Pai, das cobranças de impostos e vai fazer dele um discípulo. Se o Senhor falar como falou para Pedro, se o Senhor falar como falou para Bartomeu, para Felipe, para os discípulos, nós vamos sair daqui diferente nesta manhã. Queremos ouvir a doce voz do Teu Espírito, queremos ouvir a doce voz do Teu Espírito, queremos ouvir a doce voz do Teu Espírito. Talvez você nessa manhã está aqui dizendo assim: por que estou aqui? O Senhor quer lhe responder. O Senhor está aqui porque Ele quer fazer você ouvir a voz do doce Espírito Santo. A Bíblia diz que tem muitas vozes sobre a terra, mas também tem a voz da nossa consciência. Mas eu quero lhe dizer, entre todas as vozes, há uma voz mais doce que mel. É a voz do doce Espírito Santo, que quer falar conosco, que já está falando com você, que já está dizendo a você aquilo que você precisa ouvir nesta manhã, que já está ministrando o teu coração através dos louvores, que já está ministrando o teu coração através das pessoas. Ele já está falando desde o momento que você se levantou nesta manhã, desde a manhãzinha que você se acordou. Ele está já se comunicando com você. Abro meu coração, amor, fazes cair as barreiras. Abra teu coração, diga: Espírito Santo, pode falar comigo. Aleluia. Eu estou aqui. Faz a sua oração nessa manhã. Diga: Espírito de Deus, se move em mim nessa manhã. Se move com a graça, com o poder. Se move com o teu Espírito, Senhor, nesta manhã. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Oh, aleluia, nesta manhã o Senhor quer nos levantar ainda mais. Aleluia. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras. Enfim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças, enfim, ao sentir. Deixa Deus falar com você nessa manhã. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Derrame na presença de Jesus essa manhã. Derramar, e digo: eu preciso de ti. Se derrama na presença dele nessa manhã. Aleluia. Deixa a alegria dele invadir a sua vida. Dizer que és famoso. Deixa a alegria do Senhor tomar a sua vida nessa manhã. Dizer que és famoso. Aleluia. Deixa Deus tomar a sua vida nessa manhã. Obrigado, Jesus, pela sua palavra que é tão infinita e poderosa. Tua palavra que é infalível. Toma a minha vida, Senhor. Que não seja a minha alma, a minha emoção, mas que seja a tua palavra na minha boca. Que
E talvez ela possa ser amarga como fel ao meu ventre, mas ela se transformará doce, pura na minha vida nessa manhã. Pai querido, toma a sua palavra com simplicidade, como Paulo dizia, Senhor, não com a sabedoria humana, mas com manifestação de poder. Oh, aleluia, para que a fé dos irmãos não se apoie na nossa sabedoria, mas para que a fé dos irmãos se apoie em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Obrigado, queridos. Muito obrigado. A Kemi vai continuar sentadinha aí. Marcos capítulo 9, verso de número 35 e 38. Glória a Deus, aleluia, coração regozijante. Está conosco o pastor Rochihara. Obrigado por você ter vindo. Eu disse para o pastor Rochihara, tem que avisar aí quando vem, para a gente trazer uma palavra para a gente, uma pregaçãozinha para a gente. Amém? Quem está com saudade do pastor Rochihara? Vamos recebê-lo então? Vamos recebê-lo? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jesus. Amém. E a família também, né? Glória a Deus. Marcos capítulo 9, verso 35 a 38. Todos encontraram? Sim? E percorria Jesus todas as cidades e povoados. E ele estava ensinando também nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidade. E vendo ele as multidões, compadeceu-se, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores, eles são muito poucos. Então vocês roguem, ou rogai, ou orai, pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia começa a dizer, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós nunca vimos Jesus parado. Jesus sempre estava fazendo alguma coisa. Ele chegava até a dizer assim para os seus discípulos, quando os discípulos estavam com fome, ele dizia assim: olha, eu não vim aqui para matar a minha fome, eu vim aqui para saciar a fome do meu Pai. Jesus era um homem tão apaixonado pela sua missão, que com certeza não existe nenhum homem, não existe nenhum discípulo do Senhor com tanta paixão e amor pela obra como Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem, mas é porque era Deus, mas a Bíblia nos mostra que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E como homem também ele ele tinha suas dificuldades que eu e você temos, mas ele era impulsionado para fazer aquilo que ele veio fazer. E eu estava pensando nessa passagem, e eu até estava brincando comigo mesmo, porque eu coloquei assim o tema dessa mensagem: o enviado. Aí eu estava lembrando das apresentações dos filmes na minha época. Tinha um apresentador que começava lá, Terry Richard apresenta. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, ele apresentava os filmes. Não é assim hoje, quando vai passar um filme, eles não fazem a apresentação do filme. E eu estava brincando comigo mesmo, falando, nossa, o enviado. Até parece tema de filme. Até parece tema de filme, quando você ouve lá, liga o seu DVD e está falando assim, o enviado. E eu fiquei dando risada comigo mesmo. Eu falei assim, eu vou pôr esse nome mesmo. E o nome da mensagem é o enviado. Porque nós temos o chamado, mas temos também os enviados. Jesus, ele está aqui conversando com seus discípulos. E Jesus, ele não vai nos ensinar alguma coisa.
quero introduzir para a nossa mensagem. Ele vai nos ensinar algumas coisas. E a primeira coisa que Jesus diz, ele começa a dizer assim, ele começa a ver a multidão, e ele começa a dizer assim: eu estou com compaixão delas, amém? Todo mundo aqui? Eu estou com compaixão dessas pessoas. Por quê? Ele falando para os discípulos: porque são pessoas aflitas, são pessoas atribuladas, e elas são como pessoas que não têm pastor. Aí eu fiquei pensando nessa passagem e achei interessante, porque quando nós nos direcionamos a pessoas aí fora que não são cristãs, nós as chamamos de desviar. Vou tirar isso aqui. Perdão, tá? Perdão, tá filmando, senão vão falar o pastor doido. Mas esse negócio aqui na minha cabeça está legal. Meu coração já está derramado. Quando nós nos dirigimos às pessoas aí fora, é uma introdução. Nós falamos de desviado, falamos de sem caminho, falamos de sem igreja. Só que Jesus, ele não está falando, ele está falando com os discípulos das pessoas que estavam ali fora. Ele diz assim: olha, eu estou com compaixão dessas pessoas, porque estão aflitas, cansadas, e elas são como ovelhas, que só lhe falta pastor. Então Jesus, ele é tão bondoso que ele não fala: esses desviados que estão aí fora, estão aflitos, cansados, estão no adultério, na bebida. Ele está dizendo assim: essas pessoas estão perdidas, essas pessoas estão confusas, essas pessoas estão atribuladas, essas pessoas estão cegas, mas elas são como ovelhas, que só está ali faltando pastor. Vamos fazer uma retrospectiva nessa manhã, amém? Você está comigo? Diga glória a Deus, por favor. Querido, por que tem que dar glória a Deus? Irmão, quando damos glória a Deus, aleluia, quando você dá glória a Deus, aqui na terra ninguém recebe isso. Glória a Deus, quem que vai receber aqui na terra? Ninguém é Deus aqui na terra. Não tem Deus. Então quando você dá glória a Deus, aleluia, esse glória a Deus, aleluia, ele atravessa céus. A Bíblia diz que tem 3 céus, então ele atravessa os céus e vai no céu de Deus. E esse glória a Deus e esse aleluia entra nas regiões, vai diante do trono de Deus. E quando vai diante do trono de Deus, não vai dizendo assim: glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que todo o nosso louvor e a nossa oração é como incenso, que ele cheira a adoração do teu povo. Então, se você pudesse só adorar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, isso não fica na terra, isso vai diante de Deus. Porém, por que todo mundo, quando diz glória a Deus e aleluia, não é abençoado? Porque tem gente que dá por dar, e quando ele vai cheirar a adoração, ele fala: isso aqui está misturado. Mas quando um verdadeiro adorador, quando uma adoração sai do teu coração e você diz glória a Deus, Deus, ele cheira isso e diz: eu estou entendendo, eu estou sabendo, eu estou conhecendo, isso aqui vem de um adorador na terra. Querido, e a Bíblia é enfática em dizer, quando nós glorificamos a Deus, quando a glória entra diante do trono de Deus, então ele diz: então vai glória para baixo. Quando vai glória para cima, ele manda glória para baixo. O nome dele é glorificado aqui na terra, amém? Então, ele está conversando com essas pessoas que estão aí perdidas, e está falando para os discípulos, está falando para os crentes: olha aí, essas pessoas não são perdidas, são atribuladas, sem pastores, estão cegas, mas elas são pessoas que são como ovelhas perdidas, que está sem pastor. Fazendo uma retrospectiva, os mais velhos aqui, 30 anos, pastor, atrás, quem o senhor era? Militar. Posso? Posso? Porque o senhor já contou isso para a igreja há muito tempo. Militar, foi preso, não é? Bebia, era quase um traficante, não era? Fala quase, né? Conheço o pastor. Vamos traduzir isso, coisa ruim que só. Que talvez, se continuasse lá, já estava no caixão, já estava morto. Mas o Evangelho te alcançou, Jesus te alcançou, mudou a sua história. Quem você era há pouco tempo atrás? Quem eu era há pouco tempo atrás? Sabe quem eu era? Jesus olhava e dizia assim: pessoa confusa, aflita, cega, está nu, só está precisando, ela é uma ovelha que está perdida, só está precisando de um pastor. E quando o bom pastor falou ao teu coração,
o irmão tornou-se o quê? O que ele falou que era, uma ovelha. Só que agora uma ovelha com o pastor. E quem é o pastor? Ele, irmãos. Aqui nessa terra, a gente fala, eu sou o pastor Carlos, o pastor Rochihara, mas a gente não é pastor. Nós somos co-pastor. Pastor é Jesus. E ele, pela sua misericórdia, disse assim, eu vou levantar também pastores humanos, que serão os meus co-pastores para serem os meus portas-vozes. Então, quem éramos? Ovelhas perdidas na bebida, nas drogas, no roubo, na mentira, no sexo. Mas ele olhava e dizia, é ovelha, está perdida. É por isso que quando ele veio, ele diz assim, eu vim para aqueles que estavam o quê? Perdidos. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. O trabalho dele é esse. E quando ele está falando com aqueles que já tinham ouvido a voz dele, e ele olhou para os discípulos e dizia, talvez assim, vocês não estão perdidos, mas eles estão. Porque lhe falta pastor. Mas aí, ele fala para eles, olhem, a seara está pronta para ser colhida. Eu e você, falamos assim, as pessoas não querem Jesus. Eu e você falamos assim, as pessoas não querem vir para a igreja, não querem Jesus, não querem nada. Mas Jesus não, ele não diz assim, ele diz, a seara, o mundo está pronto para ser colhido. Só está faltando uma coisa. E eu peço isso, olha irmão, é um pedido de Deus. Eu peço a vocês, orem ao Pai, ao dono da seara, para que Ele levante obreiros para esta grande seara. Então está faltando realmente pessoas que entendam que as pessoas estão prontas para ser salvas, as pessoas estão prontas para receber o Evangelho, mas muitas vezes somos nós que não somos os ceifeiros. Porque quando vamos fazer a ceifa, nós temos que ceifar. Quando nós vamos colher uma plantação, temos que colher direito. Amém? Você vê os japoneses colhendo nashi, eles não chegam lá e puxam assim. Você vê os japoneses colhendo laranja, eles não chegam lá e pegam assim. Eles vão com a tesourinha, corta, não é assim? A maçã, enrola, guarda direitinho. Por quê? Isso é precioso para eles. Então os ceifeiros dessa hora precisam entender que as almas precisam ser tratadas com carinho e com amor. E eu venho hoje aqui, eu não venho dizer que Deus está nos chamando, porque Deus falou para mim, eu não estou te chamando, rapaz, já te chamei. Olha quem você era antes de ser encontrado pelo pastor que sou eu. Olha quem você era. E eu falei, Deus, é verdade. Não estou te chamando, eu estou te enviando, porque o que acontece conosco? Somos chamados por Deus, mas no decorrer da trajetória, nós se acomodamos, porque a gente leva tanta burdoada, é pecado, a gente peca, a pessoa peca com a gente peca com as pessoas, a gente erra, a gente falha, magoa um aqui, a outra magoado ali, tal, de bico virado, a gente fica assim, e aí o nosso coração vai endurecendo. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria, porque a iniquidade, ela iria aumentar. Então muitas vezes, nós que somos chamados para fazer a colheita, nós ficamos muitas vezes parados. Por quê? Já nos machucaram, a gente já pagou um preço de oração, de jejum, convidou as pessoas, a pessoa veio, foi embora, nem nos avisou. Então a gente ora e diz assim, não vamos fazer mais nada. Mas Jesus está dizendo assim, levanta os olhos, olha a seara, são como ovelhas perdidas como vocês eram, mas agora eu, o pastor, te encontrei, mas agora eu preciso de vocês como ceifeiro dessa hora, para que eu possa, através de vocês, encontrar aqueles que são como ovelhas que estão perdidas. Amém? Quem você era há pouco tempo. Então Jesus, ele faz um quadro. Eu sei que tem aqui as pessoas, a Luz e o Valente, graças a Deus, eles apreciam flores, né? Gosta de ver flores, que paisagem bonita, churipa, rosas, botões, cravos, que coisa linda, girassol, ai que beleza. Outros gostam de mar, de rio, de montanhas, de paisagens, não é assim? Da natureza. Só que Jesus não falou para eles, olhem a natureza, olhem os rios, olhem os mares, olhem as montanhas, olhem tudo que eu criei. Ele diz assim, olha, ele fez um quadro, olhe a seara.
estão todo pronto para ser colhido. Então, querido, como enviados de Deus para uma grande missão, nós precisamos começar a ver a seara como ela está pronta para ser colhida. Como ela está pronta para ser colhida, e nós, como ceifeiros, vamos até essas pessoas levar o evangelho. Militar, já foi preso, bebida, droga, consumia, vendia. Mas teve que ir um ceifeiro lá. Não foi um ceifeiro? Alguém ceifou a sua vida. O evangelho não chegou pelo anjo. Alguém evangelizou. Bêbado, em Ogaque, teve que ir um ceifeiro. Carlos, olha, tu é ignorante, ceifeiro meio bravo, tu é ignorante, cara. Mas Jesus te ama. Se não fosse esse mensageiro, esse ceifeiro naquele dia, naquele campo, naquele verão, naquele campo de futebol, naquele dia, se eu não tivesse escalado o Ricardo para jogar no meu time, se ele não tivesse desobedecido a minha ordem, porque eu era o capitão do time, eu falei, não é para jogar com essa camisa, é para jogar com essa. Se eu não tivesse falado para ele, tira essa camisa. Se eu não tivesse irritado ele, nada aconteceria. Mas de repente ele olha e diz assim, você é muito ignorante, rapaz, mas Jesus te ama. Toma um folheto aqui para você em japonês, Jesus te ama. Então, irmão, os ceifeiros, eles são importantes. Mas muitas vezes nós olhamos as pessoas e falamos, depois eu faço, depois eu vou. Não. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou como enviado dele, nós não estamos tendo compaixão. O que é compaixão? Compaixão é amor em ação. Eu amo, por isso eu faço. Eu amo, por isso eu estou fazendo algo por Jesus. Porque eu não amo só Jesus. Eu amo também as pessoas que são como ovelhas que não têm pastor. Quem era o André? Há 6 anos atrás, quem tu era? 6 anos, 7, quem tu eras? Agora casou até com a filha do pastor? Mas por quê? Porque um ceifeiro foi lá. E o ceifeiro que foi lá já está no céu, mas ele foi lá. Então Jesus está falando da importância dos ceifeiros. Mas ele também está falando da importância que os ceifeiros têm que ter, que é ver a colheita, que está pronta. E muitas vezes nós começamos a ver a colheita como ainda está verde. Mas não podemos ser assim. Amém? Em Mateus capítulo 10, verso 1 diz assim, e tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expeli-los para curar os enfermos de toda sorte, de todas as doenças e fazer tudo aquilo que tinha que fazer. Então Jesus, ele chega nos seus discípulos porque ele foi o primeiro ceifeiro. A Bíblia diz que Jesus é como uma semente que foi plantada. E quando Jesus então estabelece a sua obra, ele começa a chamar as pessoas. Mas não é chamar seguidores, não é chamar frequentantes da reunião de Jesus. Ou ao contrário, ele não começou a chamar as pessoas, a multidão. Ele começou a chamar os ceifeiros. Porque ele sabia que ele estava limitado, o tempo dele era curtíssimo e a obra de Deus tinha que continuar. E ele chama os discípulos e a Bíblia diz que dá-lhes autoridade. Autoridade para quê? Para orar pelas pessoas, para serem os ceifeiros. Autoridade para que esses discípulos pudessem ver o que Jesus via. A seara está pronta para ser colhida. Deu-lhe poder e autoridade para expulsar demônios. Deu-lhe poder e autoridade para curar enfermo e toda moléstia sobre a terra. Quando você vai ver a Bíblia, então Jesus ele está enviando os discípulos dele. Se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse levantado os discípulos que continuariam a obra, o evangelho não teria chegado até você. Nós somos uma extensão. Não começa em nós, começou há muito tempo atrás, quando Deus olhou e disse, eu vou criar o mundo. Eu vou formar esse mundo.
Eu vou fazer um homem, eu vou fazer Adão, eu vou fazer Eva. Está lá há muito tempo atrás, quando Jesus precisou vir intervir na situação do homem, porque o homem estava destinado à morte, e a morte levá-lo ao inferno. Jesus interfere, então nós somos uma extensão. Jesus continua ainda levantando discípulos nesses dias. Você não foi alcançado por Pedro, você não foi alcançado por nenhum discípulo daqueles. O Paulo não pregou para você, Felipe não foi transladado para falar com você. Mas nós somos uma extensão desses homens. Ele nos deu poder, também nos deu autoridade, porque Ele não está nos fazendo simplesmente pessoas que venham ao culto. Ele está levantando discípulos sobre essa terra. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? No mesmo capítulo 10, no livro aí na frente de Marcos, você vai ver, Lucas capítulo 10, verso de 1 a 2, diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o pregassem em cada cidade e lugar aonde ele estava por ir. E eles fez o seguinte, a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a seara. Ide. Então Jesus, ele em certa ocasião, prepara 70 discípulos e manda-os a alguma cidade, porque ele ia nessa cidade depois. E ele faz a mesma advertência, ele diz: olha, vai lá, vai nessas cidades, pregue o evangelho a toda criatura lá, batiza eles batiza, porque quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus dá uma ordem para esses discípulos, e o mesmo poder, a mesma autoridade que ele tinha dado aos 12 discípulos, deu para os 70, para que eles pudessem ir e fazer alguma coisa em prol daqueles que são como ovelhas que estão perdidas, que era também as ovelhas de Israel, que era o povo de Israel, que era aquele povo que estava perdido, não na idolatria, porque não eram idólatras, mas estavam perdidos numa lei, numa tradição, numa religiosidade. E Jesus então está enviando esses 70 para também resgatar aqueles que, como ovelha perdida, sem pastor. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado, esse será salvo. Jesus, ele vem levantando. Nenhum servo que chegava perto dele ficava como espectador, mas ele trazia as pessoas para serem discípulos deles. Porque discípulo, quando você se torna discípulo, você vai até o fim. Tem gente aí fora que se matam simplesmente porque um líder olha para eles e diz assim: olha, vamos se matar porque tem algum lugar melhor depois da morte. Tem os discípulos, por exemplo, aqueles que lançaram aquele gás venenoso, salim, que eu esqueci o nome daquele homem. Como que é lá? O Assahara, o Shabilah ali, o Bilinrad, sei lá, aquele homem lá daqui, estava aí. Mas ele tem seguidores até hoje, ninguém sabe se já enforcou ou não, mas ele tem seguidores até hoje. Por quê? Resolveram dizer assim: vamos matar essa japonesada aí, porque está muito ruim, vamos levantar uma nova geração. Irmão, tem seguidores para fazer o mal, e Jesus sabe disso, então ele levanta discípulos dele, não para fazer mal, não para levantar uma nova geração através de morte, mas para levantar uma geração incendiada pelo poder de Deus, levantar uma geração que vai crer nele, que vai adorar ele, que serão os enviados por ele, que estarão fazendo a obra, que serão ceifeiros da última hora que estamos vivendo.
E aí, por fim, Jesus vai dar uma ordem e diz assim: agora eu não quero que vocês vão só para Jerusalém, eu quero que vocês partam de Jerusalém, mas eu quero que vocês vão para todos os lugares. Aí, irmão, o evangelho chegou no Brasil, o evangelho chegou no Amazonas, o evangelho chegou no Peru, o evangelho chegou lá em Belém, o evangelho chegou lá na sua casa, o evangelho chegou na sua cidade, o evangelho veio ao Japão e nos alcançou. Mas qual é a resposta que vamos dar para o Senhor nesta noite? Vamos somente ouvir e continuar vendo a seara qualquer jeito? Qualquer hora dá certo, ele vai fazer um avivamento. Se não fizer um avivamento, ele destrói o Japão, eu vou estar fora daqui mesmo, que se exploda. Ou nós vamos olhar e falamos o seguinte: nós somos as pessoas que vamos alcançar essas vidas. Eu não estou pregando isso aqui para encher a igreja, mas eu estou pregando isso aqui porque o encher a igreja é automático quando a igreja está viva. Quando a igreja tem ceifeiros, que não se compromete com isso. Não se compromete só com isso. Se compromete com Ele. Porque hoje nós vivemos um momento que as pessoas se comprometem com isso. Se compromete com cadeiras, se compromete com templos, se compromete com tocar. As maiores guitarras estão nas mãos dos crentes, 300, 500 mil. Mas Deus está procurando gente que se comprometa com Ele e com a obra dEle, que é as ovelhas que estão perdidas. Hoje nós estamos muito comprometidos. Nós estamos muito para dentro. E Jesus disse: eu não quero vocês para dentro, eu quero vocês para fora. Então quando a igreja, a eclésia sai para fora, ela só tem que levar aquilo que Ele mandou. Jesus, irmão, alcançou você, mas não alcançou você para fazer de você um crente. Não alcançou o pastor para fazer de você só um pastor. Não me alcançou somente para fazer um pastor de mim. Não alcançou-nos somente para nos fazer dizimistas ou músicos. Ele nos alcançou para nos transformar em discípulos. Mas nesses dias que vivemos, os discípulos estão sendo mortos. Há muito tempo atrás, diziam que os profetas estão sendo mortos. Os profetas são raríssimos dentro da igreja. Por quê? Quando um profeta se levanta, a gente quer matá-lo. Porque profeta não fala o que a gente gosta. Eis servo meu, eis que te digo, tu és ungido. É ungido nada. O único ungido é Jesus. É ungido de Deus. Não tem gente ungida nessa terra. O maior ungido é Ele. Pela misericórdia dEle, a graça dEle, a unção que está sobre Ele, derrama-se sobre nós. Mas hoje a igreja está cheia de ungidaço. Tudo ungidaço. Nós não somos ungidos. Ungido é Ele. Pela misericórdia dEle, Ele compartilha com você a oportunidade de falar para os casais, de ter um microfone para fazer uma comunicação. Ele é ungido de Deus. E pela sua unção, pela sua misericórdia, Ele diz: eu vou dar autoridade para a minha igreja. Eu vou contribuir com a minha igreja para que ela tenha autoridade. Mas eu quero que ela veja o campo. Então os profetas estão mortos. Mas também estão querendo matar os discípulos. Estão querendo dentro das igrejas eliminar os discípulos de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele não negocia com a mentira. Ele não negocia com a verdade. A verdade é o árbitro absoluto dele. Então estão tentando matar os discípulos. Os discípulos amam Jesus. E aonde estiverem, eles olham a seara e dizem: está pronta para ser colhida. Só eu que não estou fazendo a parte de ceifeiro. Pastor, o senhor tem prova disso? Tem. Eu sou prova viva disso. E tenho feito muito pouco pela obra. Porque nem a minha vizinha, todo dia eu saio, se ela estiver lá, ela fala: meus irmãos, konnichiwa, konbanwa. É uma senhora jovem, casada com 2 filhos, que mudou na frente da minha casa, uma mulher acessível. Eu já até ajudei a arrumar o carro dela, já empurrei o carro dela, mas o evangelho não falei. Eu não sei falar japonês. Não, é que tu não está vendo a obra como tem que ser vista. E Deus está me pondo no estreito, dizendo: você vai pregar isso, mas você vai continuar assim? Ou você vai levar o evangelho? Aí a minha esposa disse que essa é a minha responsabilidade, porque eu sou gaidinho,
Eu não tenho sangue japonês, Deus me trouxe. Nós estamos arrumando pretexto para tudo, pastor. Não vou, não, sabe uma coisa? Ixi, ai meu Deus, muito... Quem é japonês diz que quem tem que evangelizar é o gaidin, que não tem sangue nenhum. As pessoas dizem que é o pastor, as pessoas dizem que é o outro. Mas também não tem tsuyaku. Um monte de gente casada com japonês, com japonesa, sem tsuyaku. Tem tsuyaku não. Vê se ele chama tsuyaku na cama. Ô tsuyaku, vem fazer como diz a Márcia, um tsuriaco para mim. Olha, ele está falando que te ama. Ele te quer. Não tem tsuyaku não, irmão. Quando tu quer uma mulher, seja lá quem for, uma africana, que fala gong, 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 você não está nem aí. Dança junto lá e casa com a mulher em africano. Mas quando se trata do evangelho, nós começamos a lançar as responsabilidades para os outros. Aí é o pastor foi formado. Formado no quê? Na teologia da joelhologia. É gente aí, é doutor em divindade. Só está faltando agora o quarto da divindade. Esse aqui é o segundo Espírito Santo. Tem de tudo. Mas a gente não quer ver a seara como algo realmente que está pronto para ser colhido. Então Jesus, ele não veio levantar pessoas. E no fim ele diz, agora vocês vão a todo mundo. Porque eu vou alcançar agora os gentios. Eu vou levantar logo aí na frente um doido, eu vou levantar aí na frente um assassino, eu vou levantar aí na frente um religioso, eu vou levantar... Irmãos, tempos atrás, e agora, as pessoas dizem, eu sou católico, não praticante. Paulo era praticante. Paulo era o camarada mais praticante, que ele mesmo diz, eu sou até zeloso por aquilo que eu creio. Eu estou lhe dizendo, Jesus quer os praticantes. Quando você encontra uma Marina, que era uma beata, uma praticante do catolicismo, rezava a missa, rezava Pai Nosso, vestia até água benzida. Quando se converte, se torna praticante do reino de Deus. Deus não chamou você, meu irmão, para ser outra coisa, a não ser praticante das obras, da palavra de Deus. Nós temos que tomar uma decisão hoje. Nós não podemos simplesmente sair daqui, levar as crianças para a escola, ou comer o melhor restaurante, que é o Sukiá. Nós temos que alcançar uma vida hoje e falar, olha, Jesus te ama, meu querido. Porque se eu e você acabarmos o culto e formos para casa, para os nossos afazeres, dormir, comer melancia, comer carne, sem alcançar uma vida, ou pelo menos sem falar para uma vida, irmão, está acontecendo o que Deus falou. O que ele falou? Este século está sendo o quê? As pessoas desse século estão sendo ensurdecidas pelo diabo. O diabo tem tentado ensurdecer você a ponto da gente não ouvir. Porque quando você ouve, mas nada faz, você não ouviu. Você não ouviu. Eu ouvi a mensagem, vim, preguei, acabou. Agora eu vou tirar a camisa, melancia, Coca-Cola. E as almas nada. Então Deus vai falar, cara, você não ouviu nada, hein? Então, quando a gente ouve, é quando isso desce para o coração, a compaixão nos move, o amor de Deus entra em ação e nós vamos fazer algo. Uma vidinha que você desce e fala, olha, Jesus tem algo para você. Então, Jesus está falando para nós hoje, como os discípulos deles, vocês são os meus, hein? Alguém foi enviado até você. Mas agora eu quero te enviar a alguém. Deus não quer pessoas infrutíferas dentro da igreja. Os infrutíferos digam amém. Os infrutíferos digam amém. Os infrutíferos digam amém. Os frutíferos digam amém. Pelo menos tem mais alguns aí. Precisamos começar a fazer algo em prol dessa seara que Jesus diz, está pronta para ser colhida. Então Jesus está dizendo a nós, olha, agora Jesus diz para mim e para você, ide. Então eu estou indo, dezembro, vou fazer história, estou indo para o Brasil, dezembro eu vou, não vai fazer nada, o diabo é um ser maligno, esperto, porque se tu é crente aqui, se tu é enviado aqui, se tu não faz aqui, tu não faz lá, você pensa que o diabo é bobo?
Se fosse bobo, não enganava Eva. Para enganar Eva não foi bobinho. Então nós precisamos entender, querido, que Deus está falando a nós. Ide. Ide a quem? Ao seu vizinho. Ide a quem? A sua família. Ide a quem? Os seus filhos que talvez estão perdidos. Ide a quem? A um casal. Ide a quem? A um jovem. Irmãos, enquanto Deus está falando conosco aqui na terra, está tudo legal. Mas um dia nós vamos subir e prestar contas, porque somos mordomos aqui. E Ele vai olhar para você e vai falar: eu quero prestação de conta da sua mordomia. E não adianta falar, eu orei em línguas, eu expulsei demônio, eu fiz um monte de coisa. Ele pode dizer, eu não te conheço. Por que Ele vai dizer isso? Porque muitas vezes, irmão, a gente ora, a gente pedreja, a gente troveja em cima do culto, mas acabou isso aqui, acabou o homem. A gente não está nem aí com o povo que está morrendo. Tem igrejas aí, irmão, que estão tão apavoradas porque não vem doente. Eles estão orando para o diabo entrar nos crentes. Eu já vi isso, eu já participei de uma sessão assim. Não está endemoniado não, eu ouvi isso. Então eu vou orar para o demônio entrar no ser. Porque estão desesperados. Porque hoje é uma briga de igreja. Você, o casal aí, eis que te digo, hein, casal, sua igreja é aqui. Pastor, eis que te digo, o teu lugar é aqui, hein? Olha, esse lugar aqui é o... Mas não vai lá fora e diz, ó, eis que te digo. Para as pessoas que não são cristãs. Então Jesus está falando conosco, para que nós possamos nos acordar nessa manhã e possamos dizer sim ao ide de Deus. Eu sei que muitas vezes somos como Jeremias, como Isaías. Jeremias capítulo 1, verso 4 e em diante, Deus chama ele olha e diz, eu? Mas Deus olhou para ele e diz assim, olha rapaz, não diga que tu és criança não, porque o que eu te mandar tu vai fazer e a palavra que eu te colocar, você vai fazer, você vai falar às pessoas. O que Deus estava falando? Obrigando não, Deus estava dizendo assim, é eu que te capacito, rapaz. É eu que coloco palavras na sua boca. E ouça, quando eu mandar o seu profetizar, podem até te jogar no poço, podem até te espancar, mas te matar não vai. Porque eu estou te chamando. Eu estou te chamando. E o que nós vamos pregar para essas pessoas que estão aí fora? Às vezes somos tão delicados, nós somos um povo delicado, povo culto. Povo culto. A gente olha as pessoas, como eu vou chegar? Tá certo, Valente, é daquele jeito mesmo, você chegou lá. Parabéns para você. Porque na reunião de casal ontem, poucos tiveram sucesso. Você trouxe um casal não cristão. O Luiz, que teve meio sucesso, porque ali já a esposa era cristã, trouxe o irmão, o Xioca. O irmão Itamar, meio sucesso, porque trouxe o genro e a filha. E eu, meio sucesso, porque no desespero convidei um crente que não veio na igreja, o crente veio. Da igreja ainda, o pior é isso, da igreja ainda veio. Querido, Deus quer que nós façamos mais. Por isso que Ele está nos dando poder. Então, o que nós vamos pregar para as pessoas? Lucas 24, verso 47, diz assim, e que em seu nome pregasse. Eu vou ler o 46. E disse-lhe assim, está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. E o 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O que nós vamos pregar aí fora? O que estão pregando? Vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja. Jesus não mandou pregar, vem para a igreja, vem pregar. É o evangelho do quê? De arrependimento e de remissão de pecado. Qual que é o pecado aí fora hoje, irmão? Um dia, eu estava no calçadão de Londrina, um calçadão muito grande andando, e Deus, irmão, é sempre Deus. Não se engane com Deus, não se engane. Deus conhece o seu respirar. Está eu e mais 2 pastores passando o calçadão, e tinha um pregador com uma caixa, subiu em cima, na voz livre, e pregando a respeito de João Batista.
João Batista pregava no deserto e não sei o quê. E nós estamos vindo, 3 pastores. De repente ele aponta para a gente e diz assim: raça de víboras! Eu continuei: raça de víboras! Quem está fazendo isso com vocês para sair da presença de Deus? Nós, os 3 pastores, foram embora. Rapaz, isso é forte, hein? Passa-se o tempo. Um dia nós estávamos, nós 3, numa reunião. Um olhou para o outro rapaz, e falou assim: eu estou vendo veneno no canto da sua boca. Eu olhei, mas eu entendi. Não era baba, não era saliva, era veneno. Porque aquele pastor estava envenenado, murmurador. E nós sabíamos disso, porque nós sempre estávamos juntos. Ele falava mal de todo mundo. E aquele homem, por Deus, falou: raça de víbora. E era para nós. E nós falamos: nossa, é para esse povo aí. Não pensa que Deus está falando por de fora, está falando para tu. Tu não está fazendo o que deve fazer. Primeiro, não está vendo a seara como seara pronta. Está vendo seara como seara verde ainda. E ele está dizendo: não, está pronta para ser colhida. E nós temos que pregar o arrependimento. Porque sem arrependimento não entrará no céu. Sem arrependimento não entra no reino. Sem arrependimento não tem novo nascimento. Queridos, nós temos que ser mais fortes. Nós temos que ser mais intrépidos. Nós queremos arrumar jeito de toda maneira para chegar perto das pessoas. Nós passamos a mão na cabeça das pessoas. Nós compartilhamos com o pecado. Quantas vezes eu sentei com esses 3 pastores para tomar café e eu escutava aquele pastor falar um monte de coisa. Eu nunca tive coragem de falar: cala a tua boca, vá se arrepender, vá se converter. Tem hora na nossa vida, pastor, que a gente deixa de ser discípulo. A gente fica com a consagração, a gente não quer estragar amizade com ninguém, a gente não quer ofender ninguém. Recentemente que eu falo 2 anos atrás, pastor, amigo nosso, que era um dos 3, não esse envenenado, por incrível que pareça, está vivo. Por que está vivo? Deus tem misericórdia dele. Está com problema de coração, mas está vivo. Por quê? Está esperando alguém para falar: olha, se arrependa, rapaz. O outro, num acidente, já foi ceifado. Por isso que dizem que coisa ruim não morre tão cedo. Não é que não morre tão cedo, é porque Deus tem misericórdia. Então, Deus está dizendo para nós: vamos sair aí fora, pregar o arrependimento. Arrependimento do quê? Da distância que o povo vive de Deus. O senhor já ouviu aquela conversa que muitas vezes nós estamos distante de Deus? Se eu e você muitas vezes estamos distante de Deus, imagina aquele que está lá fora, que nem pastor tem. E o ceifeiro é tu, o ceifeiro sou eu, para ceifar cane, para ceifar os vizinhos. Mas às vezes não estamos ceifando nem quem mora com a gente. Pastor, mas o senhor não prega outra coisa? O que Jesus veio pregar nessa terra? Eis que eu vou fazer de vocês milionários, serão abençoados. Ser milionário, ser rico é consequência. Tudo é consequência, irmão. Não adianta ser rico sem Deus, tem que ter Deus para ser rico. Aí as coisas vão bem. Não adianta ser empresário sem Deus, é bom ser empresário com Deus. Então Deus está chamando a gente para um compromisso, chamando eu para um compromisso. Falando: rapaz, nem a tua vizinha tu falou nada, cabra frouxo. Nesta vizinha que dá boi aí, você... Rapaz, está dando boi para você aí, o cara fala boa noite, o cara sai meia-noite para dar volta com o cachorro, você está aí meia-noite aí, sem camisa aí, com baubá. Larga a mão de ser frouxo, cabra. Onde está a autoridade? É ele que está falando. Romanos capítulo 10 e verso 14 diz assim: como porém invocarão aqueles em quem não creram? Como as pessoas vão invocar aqueles que não creem? As pessoas invocam aquilo que ele crê. Eles estão aí fora, eles não vão invocar a Deus. Eles não vão vir para as igrejas. Porque eles não creem nisso, irmão. Por isso que tu não vinha para a igreja, tu não cria nisso. Como invocarão aqueles que não creram?
E como crerão naquele de quem nada se ouviram? Como que as pessoas vão crer se nem ouvindo elas estão? Elas não estão nem ouvindo. Mas eu tenho uma revelação para tu aqui que Deus me deu esses dias. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os nossos pés hoje em dia é só hospital, mas não é para fazer visita, é para fazer consulta. Os pés de muitos crentes hoje, que estão nas delegacias, não é para levar as boas novas, é para ser preso. Um montão de gente preso, desviado. Os nossos pés nas fábricas não são mais para ser boas novas, são para ganhar dinheiro. Não é nem como há 20 anos atrás que os nossos pés nas fábricas falavam. Os nossos pés na fábrica nos levavam às pessoas que não tinham pastor. Mas nem isso estamos fazendo mais. Mas a Bíblia diz, ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Todas as vezes nós estamos orando, Deus, faz dessas pessoas um discípulo. Jesus já nos enviou, a igreja já nos enviou. E muitas vezes ainda, mesmo sendo enviado, Jesus tem que perguntar, como crerão se não há quem pregue? Porque pregar não é brigar com as pessoas sobre religião. Pregar é pregar o arrependimento, pregar o evangelho, pregar as boas novas. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não os enviarem? Atos capítulo 1, verso 8, está escrito eternamente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. E vocês serão testemunhas. Aonde? 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 Chegou no Japão? Japão. Você está entendendo, irmãos? A palavra de Deus é eterna. O chamado é eterno. A recompensa é no céu. A recompensa não é aqui, porque tudo que tem aqui fica aqui. Dinheiro fica aqui, carro fica aqui, mulher, casa fica aqui, tudo fica aqui, anel fica aqui. Mas aquilo que fazemos para o Senhor não fica aqui, a recompensa será nos céus. Amém? Então, nós somos os enviados de Deus. Deus tem nos enviado, nos chamado para essa nação. Irmãos, por muito tempo eu criei nisso. Eu não vim para o Japão para pregar evangelho, porque nem crente era. Eu vim no Japão simplesmente porque tinha desejo de ter uma casa boa. Que tinha desejo de comprar barco com motor. Desejo de ter um carro na vida, porque eu nunca tive um carro que prestasse. De ganhar um pouco de dinheiro e ter uma situação um pouco melhor no Brasil. E vim com um projeto de 5 anos. Mas já vai 23 anos rolando. Por quê? Porque os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Ah, pastor, mas o senhor é pastor de igrejinha pequena? Eu não sou pastor de igreja pequena. Não, a igreja não é isso aqui, a igreja é isso que está espalhado pela face da terra. Quantas almas já não ouviu o evangelho? Quantas almas já não foi curada? Quantos pastores já não foram levantados? Diácono não foram levantados, presbítero. Agora no Brasil, era diácono, agora já é pastor, que Deus nos usou para consolidar, para ganhar, para tirar do meio do pecado. Queridos, nós precisamos entender que Deus tem um projeto maior nas nossas vidas do que somente dever no Japão, dever imposto, dever roquém. Irmão, eu nunca ouvi o que eu ouço agora, os crentes dizendo, estou quebrado, estou falido. Estou sem dinheiro. Mas quando você quer dinheiro para um anel, dinheiro para uma corrente, dinheiro para um carro, você arruma. Irmão, olha aqui para mim. Se eu chegar em vocês agora e falar assim,
nós precisamos de 2 milhões. Você iria no banco fazer um financiamento para dar 2 milhões? Não. Vou concluir com isso. Não. Hoje eu fiz um renchu com meu filho, Timóteo. Peguei 2 moedas. Uma de Gorraquém, uma de 100. Ele olhou para mim, na mesa. Eu disse, filho, qual dessas você vai dar para Deus? A grande ou a pequena? Pequena. Nem pensou, a pequena. A pequena. Não, pastor, eu dou a grande. Você tem dado a grande? Aí eu sentei com ele na minha frente, as moedas, eu falei, filho, você se lembra de tantas bênçãos que Deus tem dado para você? Pessoas que levam roupa para você, pessoas que levam tênis para você. Você se lembra quando Deus levanta os irmãos para trazer presente no seu aniversário, para dar sanzenhen? Você lembra, filho, que às vezes você tinha dinheiro que o pai tinha que emprestar do você para comprar um pão? Empresta milão, filho. É, né, pai? Foi Deus que fez isso. Filho, mas a gente sempre quer dar a menor para Deus. Ele olhou para mim, foi procurar o irmão. Cadê meu envelope de dízimo? Para dizimar o Gorraquém dele, que era do Godwin, do Gorraquém, e o Raquém que ele ia dar de oferta. Irmãos, Deus está falando para a gente, você dá a maior? Você dá a maior? Nós não estamos nem pedindo dinheiro. Acontece isso com a Seara. A gente quer ficar sempre com a maior, sempre com a maior parte. A gente nunca quer dar. E quando a gente dá alguma coisa, ainda a gente dá assim, eu dei, hein? Olha lá, eu dei, hein? Eu dei, eu dei. E muitas vezes quando dá, ainda diz para Deus, Deus, eu dei, mas não acontece nada, não cai nada. Nós somos como a criança. Se o Timóteo teve essa capacidade, também temos essa capacidade de sempre dar a menor para o Senhor. Quero orar por você, querido. Não estou aqui como alguém te seduzindo, eu estou aqui como alguém que Deus nessa semana falou para mim, olha, eu quero que você pregue isso. Mas você sabe que você tem que viver também, né? Você tem dado sempre a menor para mim. Na vida de crentes como nós, que já fazem 20 anos de crente, se a gente olhar, a gente vai ver, nossa, eu sempre dava a maior. Hoje, talvez nem a menor estamos dando um quarto. Nós não tínhamos tempo, não tinha tempo ruim para uma vigília. Não tinha tempo ruim para pegar um carro de hogar que até me cabe para uma vigília. Eu não estava nem interessado em quem ia pregar. Hoje, o pastor Carlos vai pregar? Estou fora. Eu vou pregar? Vão dar oferta? Nós não estávamos interessados com nada. Nós saímos da fábrica depois de 12 horas de serviço, não trocava nem a meia. Enquanto mais as obras e a roupa. Ia assim mesmo. Para ouvir os irmãozinhos lá que nem sabia tocar na época, mas a glória, o poder de Deus cobria aquele lugar. Porque nós sempre dávamos o melhor. Hoje, irmãos, hoje, muitas vezes, tem que implorar para o irmão da Gorraquém. Tem que implorar para o irmão dar milão para um churrasco. Tem gente que vai e come e ainda não dá. Nós estamos assim. Só que ouça, esse Deus da Bíblia que nós conhecemos é um Deus que exorta, é um Deus que consola, um Deus que edifica. Ele não está dizendo, vocês não servem. Ele está dizendo, vocês podem melhorar nisso. Vocês podem voltar ao princípio de tudo. Vocês podem voltar a dar a maior moeda para mim. Vocês podem voltar a dar a maior importância para mim. Vocês podem voltar a valorizar aquilo que eu valorizo. É isso que ele está falando. Quero orar com você. Porque como um menino simples como Timóteo tem a capacidade de falar a menor, nós, pessoas calejadas pela vida, temos mais facilidade em sempre dar a menor e querer ficar com a maior. E Jesus disse assim, olha, vocês têm que aprender muito. Quando olhamos para aquele jovem que
Aquele jovem rico, falamos, nossa, que cara incrédulo, meu. Não, é porque ele olhou e disse assim, eu quero ficar com a maior. Eu não quero dar, eu vou dar a menor. E é isso que tem acontecido com a igreja do século que vivemos. Irmãos, eu vou mais a fundo. É isso que tem acontecido com os pastores de hoje. Quando a igreja está cheia, está tudo bem, o cara nem ora. E ouça, nós estamos vivendo numa época que os crentes gostam, irmão, de sargento dentro dos púlpitos, que desce a borracha. A igreja está uma bagunça. A igreja do Senhor só está aqui pela misericórdia dele. A gente diz, eu sou o sal, eu sou a luz. Não, não foi você que disse que você é, ele que disse que vocês são. Mas tem gente que deixou de brilhar, tem gente que deixou de salgar. Tem pastor que não salga mais, tem pastor que não brilha mais, tem missionário que não brilha mais, tem obreiros que não brilham mais, tem crente que não brilha mais. Mas podemos voltar hoje. Enquanto estivermos aqui, o Senhor estará falando na sua igreja, que é um tempo de restauração, que é um tempo de renovação, que é um tempo de revivar a fé em Cristo. Há solução para nós, irmãos. Vamos orar?